Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do módulo 15 Dash. E agora, então, eu vou dar continuidade ao que a gente fez na aula passada. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui em cima, apareça card. E aí, veja o seguinte, pessoal, o que a gente fez na aula passada? A gente fez o nosso primeiro aplicativo web usando o Dash, né? Só que agora a gente vai querer verificar algumas coisas interessantes, tá? Vamos lá, então vamos para o código aqui. Primeiramente, aqui é o código da aula passada. Eu vou fazer o seguinte, ó, pessoal. Eu vou fazer uma cópia no meu Drive, porque eu vou aproveitar esse código, tá? É um código que tem bastante coisa interessante, mas mais do que isso, eu vou fazer algumas modificações nele. Então aqui eu vou vir aqui, ó, vou renomear para um novo código. E nesse momento, pessoal, embora pareça que já esteja carregado na memória, eu tenho que rodar tudo do zero, tá? Porque ele criou um novo notebook, então não tem nada carregado na memória desse notebook. O que estava carregado nesse notebook está ok, está funcionando, mas se eu pegar e mandar rodar sem carregar os demais comandos aqui na memória, não vai dar certo, não vai funcionar. Até mesmo a instalação, tá? Então, ok. Então ele carregou aqui, já foi. Ele vou ter que carregar as bibliotecas na memória. Vou ter que carregar a variável df de novo. Embora tivesse o resultado aqui, não estava carregado na memória. E aqui, ó, tá o nosso componente que a gente fez na aula passada, tá? Que vai aparecer agora quando eu pegar e mandar rodar aqui. Vamos ver se está funcionando. Então a gente está fazendo o teste, está verificando se está tudo ok, né? Que o código está tudo ok. Da aula passada isso, tá? E aparece isso aqui. Só que eu gostaria de mudar a cor de fundo, a cor da fonte aqui, né, do texto, certo? Então eu quero mudar isso. Assim, eu não gostei, queria outra coisa, queria outra cor, tá? Então é isso com que a gente vai trabalhar agora. Então essa aula, cujo código vai estar na descrição do vídeo, tanto da aula passada quanto dessa aula estão na descrição do vídeo. E se você quiser me acompanhar, fazer junto, é legal, divide a tela aí, põe o de um lado, põe o Google Colab vazio do outro lado, com o código da aula passada, e a gente vai junto modificar esse código aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui colors, e eu vou botar background. Então aqui eu vou botar uma anotação hexadecimal, tá? A anotação hexadecimal são 6 dígitos, tá? Que servem para identificar a intensidade de cor, RGB, né? De vermelho, verde e azul, certo? Se você quiser, eu tenho uma aula que eu explico isso, não sei, vai aparecer um card que fala disso, do RGB, etc. É legal também, tá? Eu vou usar essa mesma coisa do RGB aqui, tá? Essa anotação RGB, pessoal, eu sei que é um pouquinho chatinha, porque ela usa letras, né? Ela vai de 0 a 9, são 10 dígitos, e como é hexadecimal, ou seja, são 16 valores em cada dígito, então você vai ter que usar no letras, tá? Enfim, eu tenho uma explicaçãozinha que eu faço lá no card, deve ter aparecido em algum momento aí. Dá uma olhadinha lá, tá? Bacana. Então agora, o que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso tomar cuidado aqui, ó, que é o seguinte, eu fiz as cores aqui. Isso aqui eu criei um dicionário, tá? Isso aqui é a notação de dicionário. Tem a chave background, que está associado a essa string, que é um número hexadecimal para cor. E texto é outro número hexadecimal para cor, tá? Em formato de string, tá? Quando você vai usar cor, você tem que usar essa aspas aqui para identificar string de cor, certo? Legal. Então, o que você pode falar? Ah, beleza. Mas como é que eu faço para usar isso no meu aplicativo, né? Então, aqui, por exemplo, eu tinha app layout, tá? E aí você fala, ok, tá tudo igual, né? Só que agora, o que eu vou fazer? Eu tinha um children, né? Que eu usava aqui, HTMLH1, children, etc. Só que aqui, no div, né? Antes de eu colocar children, etc, 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 eu vou inserir agora um outro parâmetro antes do children, que vai ser o seguinte, ó. Vou botar vírgula aqui, ó. Background color, T maiúsculo. Aí 2 pontinhos, colors. E vou botar a chave aqui, ó. Background. Então o que significa isso, pessoal? Eu poderia ter botado uma cor aqui. Poderia ter pego esse carinha daqui, ó.
esse valor e botar daqui direto. Mas ao invés disso eu falei, vai no Colors, que é o meu dicionário de cores, e pega a cor de fundo. Então isso é legal, por quê? Porque ao invés de você ficar a todo momento, em todo pedaço do seu código, colocando um valor que depois você querer trocar, você vai ter que mudar em várias partes do código, não, você sempre faz referência ao dicionário, tá? É um jeito interessante para você, na hora que você quiser trocar de cor, né, de fundo, enfim, de texto, vai dar certo, tá? A outra coisa importante é que agora o que vai acontecer? Eu vou ter, nesses meus componentes aqui HTML, eu vou ter que inserir algumas outras coisas, tá? Então, além do children que eu tinha aqui, eu vou ter agora também. Opa, esse negócio aqui de autocompletar às vezes ajuda, mas às vezes não. Então, agora eu vou botar aqui, ó, style, igual abre e fecha colchetes. Aí eu vou botar aqui, ó, text align, tá? Aí dois pontinhos, center, vírgula. Eu vou botar aqui color, dois pontinhos, colors, text, tá? Então, feito isso aqui, pessoal, ó, fiz aqui, para esse componente aqui, eu vou ter que elementos, né? Eu vou ter um children, eu vou ter um style, certo? Então, esse componente agora, ele tem, eu consigo dizer qual é a cor que você vai usar, qual é a cor, só que é uma cor do texto. Então, esse componente agora vai usar essa cor de texto, tá? Legal. Esse componente children, eu também posso fazer a mesma coisa que eu fiz para esse componente aqui. Que eu tinha colocado ali um parâmetro style, né? Esse parâmetro style ali, enfim, está associado à cor de texto. Eu posso fazer a mesma coisa para esse outro componente também, que é o div, né? Então aqui eu vou fazer assim, para ficar mais claro de você enxergar, ó. Então esse aqui termina o div. Só que aqui, além do children, né? Além do parâmetro children, eu vou ter um segundo parâmetro que também é importante, que é o style, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Então, o que que você pode ver? Esse componente div vai ter o children. Deixa eu botar tudo numa linha só para ficar mais fácil de enxergar. E depois do children tem o style, que também define a cor de texto, tá? Legal. E esse DCC aqui? Eu não tenho como fazer isso. Nossa, mas será que... E aí, como é que você define cor para esse cara? Para o DCC? Aí é de outra forma, tá? Eu vou mostrar o resultado disso, pessoal, desse código aqui, quando a gente utiliza desse jeito, tá? Ele já reclamou aqui, falou que não pode assim, tá faltando vírgula aqui, né? Eu tenho que separar elementos do meu dicionário, que é chave e valor, por vírgula. Ok. Aí aqui ele já está dando um outro erro. Está falando que é uma sintaxe inválida, né? Então vamos verificar. Ah, sim. Então aqui, ó, tem que tomar cuidado, pessoal, porque aqui também, sorry, foi bobeira minha, tá? É um style, style, abre e fecha chaves aqui, tá? Então, na verdade, veja o seguinte: você tem o style e depois você tem o children, né? Só que aí o children, dentro do children tem o componentes HTML, que é o H1 e o div, né? E dentro do div você tem o children e tem o style. Ou seja, você tem uma estrutura aí bem padronizada, né? De como que você tem que seguir, organizar os componentes dentro da página HTML, tá? Agora eu vou botar para rodar aqui, vocês vão ver e vamos ver o resultado disso, tá? Eu gostaria que vocês tomassem cuidado. Aqui você vê que eu tinha uma outra janela aberta e ele atualizou. E aí o que que você vê? Você vê que aqui, ó, ficou com a cor azulzinha, que é essa cor aqui de texto, tá? Dado por esse hexadecimal. Só que esse componente aqui é o componente que eu havia mencionado, que é o DCC Graph. E ele é um componente diferente, porque isso aqui são componentes fixos da página HTML que vem do Dash HTML Components. Agora você tem um outro que vem do DCC, que é o tal os componentes Core Components, tá? Do Dash. Então, que é esse fig aqui.
Aí você fala, nossa, mas e agora? Como é que eu faço? Porque ele não é um componente HTML, não dá para fazer isso daqui que eu fiz, tá? Children's Try. Não dá. Então o que que você vai ter que fazer agora é o seguinte, ó. Você vai ter que vir aqui no Fig, ponto, olha lá, hein? Update. Aí vamos botar update, ponto. Não, nada de ponto. Underscore layout. Update layout, tá? Então você vai atualizar o layout da figura, tá? O que que você vai exatamente atualizar? Plot, BG color. E aí você vai escolher que tipos de cores, tá? Background, vírgula. O que mais que você vai atualizar? Paper, BG color, igual a colors, background, vírgula também. E finalmente font color igual a colors text, tá? Então, depois a gente pode brincar, tá, pessoal? Vocês vão ver o seguinte, ó, aqui, ó, eu rodei esse cara, e se você vier aqui, ó, vamos ver. Vamos ver se ele atualiza. Ele deveria ter atualizado. Pera aí. Eu vou rodar o app aqui, que você tem que botar para ele carregar. Ó, ele vai atualizar aqui. Tá atualizando. Carregou, ó. Tá vendo? Então, essa área da figura, eu falei o seguinte, ó. O background color, o papel, né? É do background. E o plot é background. E o text aqui é texto, tá? Se eu tivesse, vamos comentar esse aqui, ó. Vamos tirar esse aqui e vou mandar rodar, ó. Quer ver? Ó, vamos ver o que vai dar agora, ó. Vamos mandar rodar, ó. Updating. Então agora ele tá carregando. Ó, tá vendo? Então o que acontece? Se eu tivesse tirado esse pedacinho aqui, aí você vai explorando, ó. O plot BG Color, background color, da plotagem, da área de desenho, não ficou da mesma cor, né? Aí você fala, ah, tá bom, então vamos deixar esse aqui e vamos tirar o paper. O que vai acontecer se eu tivesse tirado o paper, né? Aí vou mandar rodar aqui e vou mandar rodar agora aqui também, ó. Ó, updating. Tá carregando. Ó, ficou uma moldura esquisita. Não ficou legal. Ficou esquisito, tá? Então, pessoal, vejam aí que tem várias coisas bacanas que a gente consegue fazer. Que você pode trocar a cor de background com texto. E você controla tudo por aqui, ó. Nesse dicionário do Colors. Agora você tem um controle todo aqui. Por quê? Porque foi a estratégia que a gente usou aqui, ó. Cores, né? Vai no dicionário de cores e usa background. Aí ele já puxa, já substitui por esse cara daqui, ó. Ah, text, puxa por esse cara daqui, tá? Então você já tem um controle de todo aplicativo, das cores que você vai usar para o aplicativo, aqui, nesse dicionário. Simples assim, tá bom? Então, com isso, pessoal, a gente conseguiu aí cobrir um aspecto interessante, um componente interessante, né? Mudar esse componente gráfico. E para a próxima aula, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem pegar os dados de uma tabela HTML ou que está num arquivo qualquer e que você transforma para HTML e exibe isso na interface do Dash, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E espero vocês na próxima aula, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau!